Uma outra questão que a gente tem que analisar é a diferenciação entre comportamentos inatos e comportamentos adquiridos. Quando a gente estuda o desenvolvimento de um comportamento e como que ele surgiu na evolução da espécie, a gente sempre se pergunta se esse comportamento ele foi geneticamente pré-programado ou se ele foi adquirido através da experiência, ou seja, se ele mudou em função da experiência desse indivíduo ou dessa espécie com algumas alterações ambientais. Então, os comportamentos inatos, eles são considerados aqueles que são geneticamente programados, herdados dos pais por um determinado organismo. Já os comportamentos adquiridos, eles vão se desenvolver durante a vida daquele organismo, daquele indivíduo, resultado da experiência e da influência ambiental que esse indivíduo sofreu. Muitos desses comportamentos eles podem ter um componente inato e um componente adquirido, como a gente viu naquele exemplo do pássaro que foi usado no estudo da união do comportamentalismo com o etologismo, né? O canto é inato, tem um componente inato, mas tem também o componente adquirido, que seria o dialeto de cada região. Então, comportamentos que são majoritariamente inatos. Eles são totalmente programados. Eles vão ocorrer de uma maneira previsível. E eles são uma resposta a um estímulo certo, que vai acontecer mesmo que aquele organismo, que aquele indivíduo, nunca tenha se deparado com aquele estímulo, com aquela situação antes. Por exemplo, a salamandra adulta, se ela nunca tiver tido contato com a água e ela for jogada na água, ela vai nadar automaticamente. Isso acontece com os cães também. Isso é um comportamento inato. O animal não aprendeu a nadar, mas se ele colocado frente a um estímulo, que é o afundar ou sair da água, ele sai nadando como se ele tivesse feito isso a vida toda. Então isso é um instinto, é um comportamento programado geneticamente. Aquele animal já nasceu com a informação de quais são os movimentos que ele precisa fazer para sair dessa situação. Comportamentos parcialmente inatos e parcialmente adquiridos. O organismo ele é programado geneticamente para desenvolver o comportamento, mas a forma como esse comportamento vai ocorrer depende da experiência do indivíduo. Esse é o exemplo do canto dos pássaros, né, que tem um padrão, mas que vai de acordo com o que esse indivíduo escuta durante o crescimento, o desenvolvimento dele, ele vai adotar um padrão de canto diferente daquele programado para a espécie. Então ele é parcialmente inato, ele nasce sabendo cantar, mas o tipo de canto que ele vai desenvolver, ele é adquirido de acordo com as experiências que ele tem durante o seu desenvolvimento. E os comportamentos majoritariamente adquiridos são aqueles que são totalmente dependentes da experiência daquele indivíduo. E eles não são explicados por uma pré-programação genética. Esses comportamentos são conhecidos como aprendizagem. Tá? Então, ele ocorre quando aquele animal recebe uma recompensa de comida ou de liberdade cada vez que ele empurra uma alavanca. A gente vai ver isso, são as caixas de Skinner e de Thorndike. Tá? Ele vai aprender rapidamente a empurrar a alavanca para receber a comida ou para que a porta da gaiola se abra para que ele possa sair. Esse é um comportamento adquirido, totalmente adquirido. Ele não nasce sabendo que se ele empurrar a alavanca, ele vai ter a recompensa da comida ou da liberdade. Ele vai aprender isso testando a alavanca. Uma outra questão que se deve levar em conta em relação aos comportamentos inatos e adquiridos é que a seleção natural ela vai moldar o comportamento. Ou seja, quando o animal tem um comportamento inato, mas esse comportamento, de acordo com
as experiências que ele tem em função da evolução, esse comportamento vai modificando, ele está modificando pela seleção natural. Ou seja, aqueles indivíduos que têm a alteração desse comportamento inato, essa adaptação desse comportamento inato, eles vão estar mais adaptados a sobreviver, a se reproduzir, do que aqueles animais que não têm a alteração desse comportamento, não adquirem um novo comportamento. Então, essa mudança do comportamento vai oferecer uma vantagem de sobrevivência ou de reprodução para esse animal, levando a gente a falar que o comportamento ele vai aumentar a aptidão desse animal. Exemplo, os pássaros, os filhotes de pássaros, eles quando a mãe volta com o alimento, eles já instintivamente eles abrem a boca para receber o alimento. Esses animais eles vão ser muito mais alimentados do que aquele indivíduo que não tem esse comportamento, que não abre a boca quando a mãe chega. Esse indivíduo acaba não sobrevivendo. Então, os animais que têm o comportamento de abrir a boca para receber o alimento, eles vão ter muito mais chance. E eles vão perpetuar essa característica para os seus descendentes. Ou seja, essa característica vai acabar virando um comportamento inato em função da moldagem da seleção natural. Características da etologia em relação à sociedade humana. Muitos problemas da nossa sociedade estão muito relacionados às interações entre o ambiente e o comportamento, ou entre a genética e o comportamento. Cada vez mais os cientistas sociais vêm recorrendo ao comportamento animal para ter uma base teórica para interpretar algumas características da sociedade humana e entender algumas causas de alguns problemas que ocorrem nessa sociedade, na sociedade humana. Charles Darwin foi um dos primeiros a desenvolver isso, né? No trabalho que ele fez sobre as expressões da emoção nos animais. Esse trabalho dele teve uma influência muito grande em cima de diversos psicólogos, como Paul Ekman, que estuda o comportamento emocional humano. Ele se baseou nas experiências de Darwin, nas expressões da emoção animal, para extrapolar isso para o comportamento emocional humano. Essa metodologia, ela usa no estudo do comportamento animal, aliás, a metodologia que é usada para o estudo do comportamento animal, ela tem um impacto tanto na psicologia como nas ciências sociais. Por isso que lá no início se usava o estudo dos animais para entender o comportamento humano. Um outro exemplo é o Jean Piaget, que é um psicólogo que focou muito na educação de crianças, né? Existe uma técnica, uma teoria de educação baseada na teoria do Piaget. Ele começou os estudos dele com caramujos e ele foi estendendo as observações que ele teve dos comportamentos dos caramujos para os estudos sobre o desenvolvimento da cognição humana. O estudo comparativo do comportamento, com um leque amplo de espécies animais, ele pode fornecer alguns insights, alguns cliques sobre alguns fatores que afetam o comportamento humano. Um exemplo disso é o estudo do muriqui, que é um macaco do sudeste do Brasil, que o muriqui ele não tem um comportamento de agressão entre os membros do seu grupo social. Os membros de um grupo social, de uma família de muriqui, eles não têm agressão, eles não têm histórico de agressão entre eles. Eles se agridem nos grupos sociais distintos, mas dentro do seu grupo social não tem histórico de agressão nessa espécie. Então, os estudiosos podem aprender muito em como minimizar o problema de agressão humana se a gente conseguir compreender o comportamento do muriqui nesse sentido, de evitar a agressão.
Isso seria um insight, quer dizer, observando a questão do comportamento do muriqui, a gente tem um estalo para extrapolar isso para o estudo do comportamento humano. Se a gente conseguir entender as diferenças de adaptabilidade entre as espécies que vivem numa variedade de habitat e aquelas que se restringem a habitats limitados, a gente pode chegar à compreensão de como que nós podemos melhorar a nossa adaptabilidade frente às variações do nosso ambiente. Então, se a gente conseguir compreender isso nas espécies animais, a gente pode conseguir extrapolar isso para as sociedades humanas. Então, existem vários exemplos de como que o estudo do comportamento nos animais pode ajudar a gente a melhorar as condições de comportamento dos seres humanos. Existem pesquisas sobre comportamento animal, analisando sistemas sensoriais dos animais, que podem nos levar a aplicações práticas que vão expandir o sistema sensorial humano. Um exemplo, Griffin, ele demonstrou como que os morcegos usam o sonar para localizar os objetos. Esse estudo do Griffin teve uma consequência direta para o uso das técnicas de sonar em uma série de aplicações, desde as militares, nos sonares militares, né, usados em submarinos e em navios, até o diagnóstico fetal através do ultrassom. Então foi através de um estudo em morcegos que levou à possibilidade de se criar o sonar e o ultrassom. A pesquisa sobre os ritmos circadianos e alguns outros ritmos endógenos de animais levou a muitas pesquisas que foram relevantes em cima de humanos, como os efeitos do jet lag, que a gente comentou, né? E até na mudança de turno. Um indivíduo que trabalha no turno da noite vai passar a trabalhar no turno do dia, ele tem dificuldade para se adaptar. Então, os estudos dos ritmos circadianos em animais ajudaram a elaborar formas de se conseguir superar essas adaptações, tanto do jet lag como da mudança dos turnos no trabalho humano. Uma outra questão em relação às pesquisas animais em relação a comportamento é a questão da adaptação ao estresse. A gente sabe, a gente já conversou a respeito disso quando a gente falou sobre bem-estar animal, e a gente ainda vai falar alguma coisa a respeito de estresse. Esses estudos em cima do estresse, da análise do estresse dos animais, de fatores de adaptação do estresse que os animais têm, pode ser extrapolado para o estudo do estresse nos seres humanos e facilitar com que nós, seres humanos, tenhamos mais capacidade de nos adaptarmos às situações diversas de estresse. Em relação à neurobiologia, relacionando ao estudo da etologia, Charles Sherrington, que foi um ganhador do Prêmio Nobel, ele conseguiu desenvolver um modelo para a estrutura e função do sistema nervoso que foi baseado em observações comportamentais e deduções, analisando animais. A neuroetologia, que seria a integração do comportamento animal com as neurociências, elas fornecem muitas bases importantes para a proposição de vários mecanismos neurais. Existem alguns trabalhos recentes sobre comportamento animal que demonstram a influência do comportamento e da organização social em cima de processos fisiológicos e celulares. Então, a neurobiologia também se aproveita do estudo do comportamento para extrapolar várias condições para os seres humanos.